privilégios. Deixa eu ver se eu já tenho o Fernando Horta para a gente conversar por enquanto. Ah, já tenho sim! Horta, a sua foto, assim, a sua imagem ficou travada aqui no começo, né? E me chamou a atenção, como você tá barbudo, puxa vida! Mudou o visual! Tudo bom, Thalita? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Te ouço, você também? Um beijo para você, comigo agora eu te ouvindo bem, um beijo para você, um beijo para quem está nos ouvindo. Começo dizendo que o Rio de Janeiro continua lindo, mas está quente para dedéu aqui, né? Então, eu costumo deixar a barba desse jeito um pouco mais avantajada quando a gente precisa perder a cara de menino, entendeu? Se eu tiro a barba, eu passo a ter 15 anos e ninguém me respeita. Então a gente tem que fazer um mesh nesse negócio. Como eu nunca fui muito bem diagramado, entendeu, Thalita? Hoje em dia a gente usa essa expressão, eu nunca fui muito bem diagramado, não me importo com a barba mais para lá, mais para cá. E em época de Natal a gente ainda pode tirar uma grana, né? Tá vendo? Pode tirar uma graninha nesse processo. Só vejo benefícios. Eu não sabia que você estava no Rio de Janeiro. Fernando Horta, então, direto do Rio de Janeiro hoje. Barbudo e de fato, você tem um rosto jovem e se tira a barba, eu sei, fica mais jovem ainda, com homem costuma acontecer mesmo, o que é muito bom, né? O que é muito fácil para rejuvenescimento, é só cortar, parar um pouco a barba, você já rejuvenesce. Fernando, vamos falar sobre a Marinha? Quero te ouvir em relação, eu estava comentando aqui sobre esse deboche, que é esse vídeo institucional, é um deboche na cara dos trabalhadores brasileiros, no momento que a gente discute a redução de jornada da escala 6x1, em que trabalhadores se matam para poder trabalhar 6 dias por semana, folgar um diazinho. A Marinha faz um vídeo desse mostrando uma realidade paralela, de fato, né, que não existe. Como que você viu? Pois é, Thalita, o problema é mais do que simplesmente um deboche. Se fosse só o deboche, você poderia demitir ou afastar a pessoa que teve essa ideia, as pessoas que fizeram essa ideia ir para frente, porque nós sabemos que dentro de uma instituição as coisas não são feitas de forma individual, existe uma cadeia de comando, e a menos que a Marinha nos prove que ninguém manda nada lá dentro, né, esse absurdo passou pelos olhares críticos de uma série de pessoas, né? Mas se fosse só a questão do deboche, era fácil de resolver, porque você ia lá, punia, né, mas não é, mãe. Thalita, a questão aqui é muito pior. Nós temos umas forças armadas que são do século XIX ainda. O argumento que está no vídeo, né, com todas as firulas, é o argumento do nós estamos preparados para a guerra. E, portanto, como nós estamos preparados para a guerra, nós precisamos ter uma série de privilégios que só aqueles que vão morrer, e esse é um princípio lá do Império Romano, né, quando os gladiadores eles saudavam o César, eles diziam em latim, ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. E aqueles que iam morrer recebiam o benefício de um último desejo. Ao longo dos séculos, essas coisas foram se modificando, mas esse privilégio daqueles que vão morrer terem acesso a últimos desejos acabou se cristalizando nas Forças Armadas do século XIX, que realmente, no final do século XIX, de alguma maneira participavam dessas estruturas de guerra. A última guerra no Brasil, nós vamos falar da Guerra do Paraguai, em 1865. De lá para cá, os exércitos, especialmente os exércitos das periferias do sistema, e entre eles o Brasil, nunca mais tiveram guerra em absolutamente nenhum. Mas eles continuam justificando os seus privilégios através dessa pretensa ideia de que nós estamos nos preparando para uma coisa que vocês nem sonham. Isso é um argumento porco por 3 motivos. Primeiro, porque nunca nenhum oficial brasileiro, na atividade ou na reserva hoje, já foi ou participou de qualquer guerra que a gente possa ter em constância. Não existe isso sequer nas missões da ONU, que às vezes o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica participam. As tropas brasileiras costumam ficar não necessariamente no front de guerra, mas em assistência. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque em grande medida essa ideia do nós estamos indo para a guerra, como ela não se consubstancia, o que sobra para eles é simplesmente as vantagens, como se estivessem vivendo um espaço de utilização social dos recursos, né? Então, faça chuva, faça sol, tenha ou não tenha guerra, as pessoas no exército, com o PIB subindo ou o PIB descendo, com a legislação trabalhista acontecendo, com o golpe acontecendo, e essa gente ganha dinheiro. Está lá o seu saláriozinho certinho no final do mês, junto com, provavelmente, as pensões para suas filhas, para suas esposas e toda a segurança que a sociedade pode prover. Só que esse é um tipo de segurança, Thalita, que ninguém mais tem.
Não existe essa segurança mais no século XX para nenhum trabalhador do mundo. E a Marinha, o Exército e a Aeronáutica trabalharam arduamente no Brasil para destruir o pouco de segurança que os trabalhadores brasileiros tinham através do apoio que eles fizeram à destruição da legislação trabalhista que o Temer colocou. Então é um argumento horroroso em todos os sentidos e pior ainda neste momento. No momento onde nós estamos desvelando todas as relações incestuosas que as Forças Armadas brasileiras tiveram com o golpe da democracia. Por que eu chamo de incestuoso? Porque quem paga salários das Forças Armadas, quem sustenta essa gente, quem paga desde o uniforme deles até o coturno, até a bala que eles colocam dentro das armas para nunca dar um tiro, quem paga tudo isso são os trabalhadores brasileiros. E são esses trabalhadores brasileiros que foram golpeados por eles no dia 8 de janeiro, quando a gente hoje consegue perceber que tinha plano para matar o presidente, o vice, o ministro do TSE, ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não poderiam ter escolhido um momento pior para mostrar o quão atrasadas essas forças são. E olha só, Thalita, quando nós precisamos dele, quando o Rio Grande do Sul precisou deles, eles levaram quase 5 dias para estarem lá em solo. Todo mundo se mobilizou antes e só depois é que eles apareceram com navios, água, pipa e tudo mais. E em grande medida a coisa já estava muito ruim. Então nem prontidão para o processo de cuidado das nossas costas, de proteção e defesa, especialmente dos nossos meio ambientes, a gente pode contar com as Forças Armadas. Está tudo errado. Outra coisa que me chama a atenção, Fernando, é assim, é muito hipócrita você colocar ali no final do vídeo uma moça, que serve aí a Marinha e é uma trabalhadora, muito provavelmente, de um baixo escalão, tá? É importante o trabalho dela, tá aí mexendo no navio e a gente vê em outros momentos outras pessoas mexendo no navio, mas quando a gente questiona privilégios, não são dessas pessoas que de fato estão trabalhando aí de alguma forma, é de um alto escalão que não aparece nesse vídeo, que desfruta, sim, de muitas regalias, de muitas benesses, e por isso que esse privilégio é questionado. Então é hipócrita, é propositalmente hipócrita, não? Você trata a instituição como se ela fosse igualitária. Esse é um outro discurso do Exército do século XIX. Se você conversar hoje com qualquer oficial superior, eles vão dizer, não, no Exército todos somos iguais, não existe raça, não existe gênero, não existe nada, somos todos soldados de Caxias, ou no caso da Marinha e da Aeronáutica, os seus outros líderes, né? Mas isso é uma grande mentira, não é verdade, e é costume que os oficiais superiores se utilizem dessa situação dos oficiais mais baixos para fazer parecer que todos eles estão no mesmo patamar. Tanto que os generais se dizem, somos todos soldados de Caxias. Mas quem é general, quem é soldado no Exército Brasileiro hoje sabe que até na hora de comer eles são diferentes, né? A comida na cantina dos soldados e dos cabos e oficiais, por exemplo, o frango que é servido lá não tem peito, não tem coxa, né? Tem 600 pescoços, 300 pernas, e quando é servido na cantina dos oficiais é tudo do bom e do melhor. Então, é sim uma hipocrisia, mas é uma hipocrisia que vem do século XIX, porque veja, nem a modernização das Forças Armadas nós conseguimos fazer. As nossas Forças Armadas não conseguiram atingir um patamar de Forças Armadas em um espaço democrático. Nós ainda temos uma estrutura de Forças Armadas do Império, basicamente, onde, em realidade, os grandes chefes, quem está nos postos de comando, são normalmente filhos de coronéis, de generais, num processo de hierarquização e retroalimentação por nascimento, e as escolhas desses caras nos espaços de comando acabam sendo sempre documentadas e estabelecidas a partir de relações de poder com o Estado brasileiro. Então é muito ruim que isso tenha acontecido. Isso só mostra o quanto eles desconhecem da realidade brasileira. Porque essa história de apresentar no vídeo pessoas tomando cerveja, dançando, viajando, essa não é a realidade da maioria do povo brasileiro, especialmente nas grandes cidades, né? A realidade é de um barraco aqui no Rio de Janeiro, que agora está em risco máximo de alerta, porque nós estamos tendo aqui a possibilidade de umas chuvas terríveis aí, um ciclone extratropical, e quem está nas encostas, ou seja, grande parte da cidade, começa a se desesperar. Enquanto isso, mesmo aquela oficial baixa que aparece ali, de baixo escalão que aparece ali,
ela certamente tem a sua casa, a segurança colocada pela instituição, e não está errado, tá, Thalita? Ninguém aqui está dizendo que essa trabalhadora precisa ser deslocada da pouca segurança que ela tem. O que está errado é um comandante achar que pode dizer que todo o povo civil brasileiro tem vantagens e que eles não. Isso é um absurdo e isso deveria dar afastamento. Perfeito. A gente tem que nivelar para cima, não para baixo, né? É isso. A gente quer que todos tenham as mesmas garantias e dignidade aí de vida e de trabalho. E? Eu travei? Me ouve? Deu uma... Depois foi tu, agora eu te ouço. Oi. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na mesma linha, né? No Congresso, a gente tem a recuperação dessa pauta, que é a PEC da venda das praias, né? Que tem uma relação aí com a questão da Marinha também, né? Eu não sei se propositalmente, se nesse momento, de fato, a Marinha, através da oposição, recupera essa pauta para ser votada ali no Congresso. Fato é que a Marinha acaba lucrando com essa venda de terrenos aí na praia, né? Então, a gente vê uma relação, querendo ou não. E é um retrocesso. Essa pauta foi enfrentada ali no primeiro semestre, foi muito criticada, ela acabou saindo aí da pauta e agora volta com uma perspectiva de votação nessa semana. Você vê essa relação, você vê assim um enfrentamento de alguma forma também no Congresso por parte da Marinha? Sim, Thalita, na realidade nós estamos vivendo aqui os aprendizados de Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha, lá, o presidente da Câmara na época do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, ele costumava fazer isso, apresentava uma PEC num momento, perdia, recuava ela, depois apresentava 2 dias depois a mesma PEC, simplesmente se esperando que tivesse uma melhor condição de voto, ou que a oposição não tivesse acordado. Eu cansei de ver ele botar coisa para votar às 3 horas da madrugada, e o pessoal em Brasília ter que sair correndo para estar presente no Congresso para tentar barrar. É isso basicamente o que o Lira está fazendo agora no final do ano, com o presidente Lula. É parte de todo esse processo de revide que as Forças Armadas estão fazendo pela investigação da Polícia Federal no dia 8 de janeiro. Não necessariamente só pela questão das praias, e obviamente que a Marinha vai lucrar com isso sem se importar com a segurança brasileira, o que é um verdadeiro absurdo, tá? Mas é um processo de revide, de desgaste das instituições que já se inicia agora. Ou seja, a questão é a seguinte: existem várias pautas de choque, de atrito entre o governo civil e os núcleos militares. A última dessas pautas, e a pauta mais importante, é exatamente a ação no STF que está transcorrendo em função das investigações do dia 8 de janeiro, as investigações contra o golpe, que a Polícia Federal abriu um relatório de mais de 230 páginas, bastante contundente. Então, o que os militares estão fazendo agora? Eles colocaram em prática um plano que já era conhecido pelos militares norte-americanos no final da Segunda Guerra, que é o que eles chamam de contenção de danos. Sabendo que eles não vão ter como segurar esse rojão, ou seja, essa investigação da Polícia Federal provavelmente vai até o final, e já prendeu generais e vai prender mais gente. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a colocar resistência em cada um dos movimentos, né? Então, qual é a primeira resistência que nós vamos fazer? Se o governo quiser passar, quiser trancar essa questão das praias, vai ter que gastar capital político com isso, e aí eleva a condição dos militares dizerem: olha, aqui já está incomodando a gente na questão das praias, agora nas aposentadorias, agora nos planos de carreira, agora querem incomodar com a questão das nossas escolas militares. Tudo isso que o governo precisa mexer, porque se a gente não mexer nessa vida militar, nós vamos ficar tomando golpe em looping, Thalita. Passa ano, passa 2 anos, 3 anos, vem uma nova geração de militares mal formado, mal treinado, com péssima relação com os civis, e aí nós vamos tomar outro golpe ali adiante. Então eles vão opondo resistência em todos os locais que podem. E o primeiro desses assuntos é essa questão das praias. E eles perguntam para o governo: e aí, vai gastar as fichas nisso? Ou vai esperar para ir lá adiante e colocar as coisas do dia 8 mais à frente? E infelizmente, como capital político não dá em árvore, e parece que a nossa organização, né, o nosso encaixe político desse governo não está sendo muito bem pensado, nós temos que escolher onde é que a gente vai botar as fichas, e eles acabam lucrando um pouco com isso. Desde que você comentou essa questão dos militares, deixa eu voltar um pouquinho para o inquérito do golpe, para te questionar um outro ponto. Existe agora um bastidor aí rolando de que Bolsonaro está tentando se desvincular de militares, porque há uma expectativa de que militares possam fazer delações premiadas, visando, de fato,
uma diminuição de penas aí após julgamento e se livrar de alguma forma e poderiam entregar ainda mais do que já veio à tona, né? Você acredita que isso possa acontecer, que militares, assim, de fato, possam vir a negociar delações, se entregar? Porque a gente sabe que existe um corporativismo aí muito grande, né? Então a gente sempre questiona essa delação por conta desse corporativismo. Mas nesse momento, me parece que Deu uma travada, será que... Mas eu estava aqui te ouvindo. Tá travando a minha imagem, mas meu áudio continua valendo, tá? Então assim, na realidade, Thalita, o que a gente... Eu acho que sim, que pode existir delações, acho que inclusive é isso que está sendo feito neste momento, tá? E a gente tem que entender esse papel das instituições para o bem e para o mal, tá? Para o mal você entendeu aí, quer dizer, o corporativismo, a proteção dos indivíduos, né, a ideia que eles usam de que a farda é a minha segunda pele, então eu tenho uma grande família militar, como se todos eles se amassem, se defendessem, mas quem está nos escalões baixos sabe que isso não funciona, além da ideologia frágil que isso é colocado. Agora, existe também o papel da institucionalidade para o lado da democracia, que eu vou explicar agora. Olha só, um general que tem, sei lá, seus 30 anos de serviço, está no final de carreira, já está ganhando seus 40 mil reais ali, 30 e poucos 40 mil reais, mais cursos, mais não sei o que, ele tem garantias de que ele vai viver uma vida boa até o final da vida. Ele e os filhos dele, ele e as esposas dele. Quando ele se mete numa confusão de ataque à democracia, ele pode ser simplesmente expulso do exército e perder essas garantias, porque isso está sendo discutido no Congresso desde que a gente descobriu, os militares não nos contaram, mas a gente descobriu que o militar que é expulso do exército é tratado como se ele tivesse morrido em batalha, né? E a esposa dele segue ganhando o salário como se nada tivesse acontecido. Nós vamos mudar essa regra, e ex-militares sabem que isso vai ser mudado. Então, a partir de agora, todos os militares envolvidos nisso passam a ter como preço pelo seu envolvimento a perda dessas proteções institucionais. Então, eles começam a se desesperar. E aí eles vêm a público dizer o seguinte: olha, eu vou fazer a delação, mas eu quero que vocês protejam pelo menos a minha família, eu vou para a cadeia, não tem problema nenhum, mas eu quero que eles comam, que eles vivam. E esse é parte da força da institucionalidade, né? É parte do acordo institucional que nós fizemos, nós civis fizemos com os militares a partir do século XVIII. Nós sustentamos, nós protegemos, mas vocês obedecem tudo e absolutamente tudo que nós dissermos. Ninguém vai manter pagamento de militar ou de policial se esses caras resolverem começar a mandar com arma em riste na gente. Então, o que está acontecendo agora é exatamente isso, é perguntar quem tem mais a perder. Quem tem mais a perder? Jair Bolsonaro, que na realidade é um ente político, né, é um tenente de baixo calão, que enfim, em grande realidade jamais se pensou que chegaria onde chegou, ou um general que tem toda uma institucionalidade por trás, uma família. Então essa é a pergunta que a Polícia Federal agora, e certamente o Judiciário está fazendo. E pode acontecer sim. Aliás, Thalita, eu não descarto o próprio Bolsonaro tentar fazer uma delação, tá? Ontem eu estava conversando com o Fernando Rideu sobre exatamente isso, porque é o seguinte, a delação ela não pode ser feita pelo cabeça do crime, né? Então eu sou lá o chefe de tudo e aí eu faço delação para pegar os de baixo. Não é assim que funciona. Mas, se a defesa dos Bolsonaro, que já ensaiou isso na semana passada, criar a ideia de que ele, Bolsonaro, era só um dos vamos dizer assim, agentes que estavam ali e que a cabeça desse golpe eram os generais e que ele seria morto em seguida, como efetivamente aconteceu no regime militar, ele pode tentar uma delação denunciando os generais, se colocando na condição de baixo e tentar negociar alguma coisa. E essa possibilidade leva os generais a desespero. E aí a gente vem no paradoxo dos ladrões, que é aquilo que a gente conhece lá atrás, né? Quando se reúnem uma série de malfeitores, você nunca sabe efetivamente quem é que vai ser o último que vai dar o tiro, quem é que vai ser o último que vai sobreviver, porque a aliança entre eles é muito frágil e a democracia, nesse momento, creio, está jogando com isso. Muito interessante isso que você trouxe, porque essa narrativa do golpe dentro do golpe já está rolando, né? De que realmente esse gabinete de crise seria montado pelo general Heleno e o general Braga Neto, e os dois
que expulsariam o Bolsonaro dessa trama golpista. Então já há uma narrativa sendo construída nesse sentido. Muito interessante. A gente pode e mais, a Polícia Federal descobriu que eram 4 pessoas que estavam para ser mortas, né? Era o Alexandre de Moraes, o presidente Lula, o Alckmin, e tinha uma terceira figura que eles ainda não conseguiram descobrir quem é, que é o tal do Juca, porque os militares botam nomes estranhos em cada um, é Juca, Jeca, Joca, que eles fizeram lá, e o tal do Juca não se sabe quem é. Se o Bolsonaro conseguir convencer a Polícia Federal que o Juca era ele, né, ele constrói uma narrativa dizendo o seguinte: olha, me usaram, às minhas costas, e iriam me matar para manter o poder, como já fizeram em 64. Thalita, é uma saída para a defesa dele, mas é uma plot twist, vamos dizer assim, daquelas de virar do avesso, porque você teria o grande defensor do regime militar de 64, agora jogando o regime militar inteiro aos leões para salvar a própria pele. Se você me perguntar, eu digo que acho que Bolsonaro é covarde o suficiente para fazer exatamente isso. E os generais que estão do lado dele são covardes o suficiente para cada um roer a corda o mais rápido possível. E por isso que eu estou achando que esse final de ano, Thalita, vai ser, vamos dizer assim, emocionante. Vamos ter um final de ano tranquilo, nós aqui vamos acompanhar, comprar os nossos panetones, fazer o nosso piruzinho, que também não está dando para ninguém gastar muito, mas a gente está conseguindo um pouquinho mais, né? E a gente vai ficar vendo como é que esses militares vão ficar dormindo mal e se remexendo, e cada vez que um for para a polícia ou ligar para alguém, os outros entram em desespero, e vamos saborear isso com uma pipoquinha, um guaraná, né? Porque eu acho que janeiro vai ser supimpa, viu, Thalita? Vai ser supimpa, é ótimo. Nós que não tramamos golpes, dormiremos em paz, né? Vamos esperar, vamos aguardar dias emocionantes pela frente. Fernando, sempre muito bom conversar com você, viu? Muito obrigada. Tenha uma ótima semana por aí. Um beijo grande, até segunda. Obrigado, Thalita. Beijo para todo mundo. E tomara que a chuva aqui no Rio não venha com o prejuízo das pessoas mais pobres, porque a gente sabe que essas transformações climáticas atingem desigualmente a sociedade. As pessoas mais na periferia e com menos condições acabam sofrendo mais. Então, vamos rezar para que as coisas caiam dentro do limite, dentro da condição das pessoas viverem mais tranquilamente, né? Na torcida, Fernando. Beijo grande para você. Até mais.